Uma tradição que iniciou no Brasil no início do século XIX e que cada vez mais ganha apelo e força popular. A Festa do Divino é uma das principais comemorações católicas no interior do país. Aqui no Piauí, ela tem grande popularidade nas cidades de Amarante, Valença, Oeiras e Simplício Mendes, onde movimenta todos os anos milhares de fiéis. Estamos em Amarante, cidade distante quase 160 quilômetros de Teresina e que é conhecida pela valorização da cultura. Não apenas por ser a terra do grande poeta da Costa e Silva, mas pela tradição na arte presente nos casarões e nas danças folclóricas. Mas há uma outra herança portuguesa forte no município, a religiosidade, que aflora ainda mais na festa de Pentecoste, ou Festa do Divino, como é mais conhecida. De acordo com o calendário católico, a descida do Espírito Santo acontece 50 dias após a Páscoa. Nós vamos olhar de alguma forma para a história. As grandes festas do Divino são no interior e ligadas a Portugal. Então, inclusive nessa festa do Divino aqui em Amarante, nós terminamos a missa. À noite há uma oração do terço no anfiteatro e lá se serve, como se serve em Portugal, chocolate e bolo para simbolizar o encerramento da festa do Divino. Aqui em Amarante, a Festa do Divino ganhou força na década de 1950. Até então, a celebração acontecia apenas com uma missa aqui na igreja de São Gonçalo do Amarante ou através de textos na casa de fiéis. Mas a promessa feita por uma grande fiel católica pela saúde do seu sobrinho transformou a celebração em uma grande festa popular. Filho da Virgem Maria, filho da Virgem Maria, mas encontrou o dom divino, mas encontrou o dom divino. A história começou com a dona Josefa Pereira Araújo, uma mulher de fé que não teve filhos biológicos, mas que adotou muitos por coração. Um deles foi o sobrinho neto, que ainda bebê adoeceu gravemente. Vendo o sobrinho desfalecer, fez uma promessa ao Espírito Santo por sua saúde. Meu avô morreu muito novo. Aí ele festejava aqui, nesta casa, Santa Luzia, festejava a São Benedito e o Divino também. Não era nessa proporção que é hoje, mas ele celebrava aqui. Aí ele morreu, ficou com a mãe Dedé. Aí mãe Dedé ainda celebrou uns tempos Santa Luzia, mas aí ela deixou, aí ficou só com o Divino. Aí de 50 para cá, com a doença do Marcelinho, ficou de cama, não é? E ele já estava, o povo pensando que ele não botava o dia amanhecer, não é? Aí quando foi ele amanhecer o dia, era um domingo. Neste domingo, o Divino, que andava na rua, nas ruas de Amarante, foi cantar na casa do Padre Melquíades. Aí, depois que o Divino cantou, que ela disse, que eles cantam, Deus vos pague a sua esmola, aí ela disse. Ela quem é a mãe? A mãe dele, Maria disse. de Lourdes. Aí disse que a esmola que tinha era a vida do Marcelino. Né? Porque ele estava sofrendo demais e a família também, o pobre, doente, agonizando
Aí ela deu de presente a ele. Aí aconteceu que Marcelino, quando foi segunda-feira, amanheceu já falando. Foi um milagre, já falando. O peru ia passando e ele deitadinho disse, o peru vai passando. Aí ela de luz, meu filho falou, meu filho falou. Aí todo mundo ficou alegre, que a mãe Dedé morava sempre com ele, ia passar o dia lá com ele. Quando ele falou, aí a mãe Dedé disse que se ele vivesse o tempo de vida dela e o tempo de vida nosso, era festejando o divino. Um milagre que aconteceu em nossa família. Aí de lá para cá, Marcelino nunca, graças a Deus, e eu sei, meu Deus, que ele vai demorar um bocado de vida ainda. E vocês nunca falharam, fala? Nunca falhamos, nunca falhamos. Aí ela fazia o terçozinho dela e dava um cafezinho com bolo. Quando o Marcelino podia vir, ele vinha. Quando não, a de Lourdes vinha. A de Lourdes nunca deixou, só quando morreu mesmo. Ela mandava celebrar a missa. Aí depois da missa a gente vinha para casa e começava a fazer o bolo para a noite. Aí à noite tinha um terço aqui, que era encerrando o Pentecoste. Aí dava café com bolo, chocolate, era um bocado de coisa aqui. Eu tinha mais ou menos 7 para 8 anos, não é? Eu sou de 47 sim. E foi de 54 isso para cá. Aí ela era asmática, tinha um período de doença muito grande também, mas ela nunca deixou de festejar, nunca. Né? Aí vinha, quando era domingo de Pentecoste, aqui enchia de gente, e ainda hoje. Isso. Antes dela morrer, ela já estava quase na semana de partir, a de Lourdes estava aqui. Né? Aí ela chamou, me chamou, aí ela disse, cadê o Marcelino? Tu não estava aqui não, Marcelino? Marcelino não estava aqui não, mas a de Lourdes estava. Aí ela conversou comigo e com a de Lourdes, que desejava que eu e Marcelino ficasse com esta devoção e não queria que falhasse. Aí a gente começamos a fazer simples, como ela fazia. Depois nós passamos para Areias, que também ajudava Aí a menina de Areias, Janete, na Socorro primeiro, que a Janete era pequena. Aí a Socorro começou a dizer, por que que não faz isso? Por que que não faz aquilo? Aí começamos a renovar. Aí quando o padre Sebastião, que é um filho da terra, que a mãe dele também rezava, era quem tirava o terço do Espírito Santo. Aí ele disse, por que que a gente não fazia um cortejo? Por que que a gente não fazia um cortejo? Porque se o divino nasceu aqui na casa da mãe Dedé, por que que a gente não saía daqui da casa da mãe Dedé? Aí passou a cortejar. Aí nós começamos a festejar aqui neste beco, que é chamado Beco da Mãe Dedé. Aí aqui a gente preparava, era o terço, era a missa da vigília, a gente preparava aqui, ornamentava esse terço, como a gente vai fazer São João, enfeitava de bandeirolas. Aí fazia. Como é o envolvimento da comunidade? Muito boa. Monetariamente, não. Não, mas mão de obra. Mão de obra temos. Juntando as visitas, tudo, dá umas 100 pessoas. Aí nesse tem o reizinho, tem a rainha, tem as rainha pequena. Nota a devoção do povo quando chega na igreja. Aí que você nota assim, o entusiasmo das pessoas do cortejo. Todo mundo cantando, a banda cantando. E é uma coisa mesmo que chama atenção, que a gente fica empolgado na fé. No dia seguinte, Marcelino já estava falando e bem melhor. Todos acreditaram que se tinha feito um milagre pela fé de Mãe Dedé, como ela era chamada. Nascia então a festa do Divino em Amarante, no bairro Vila Nova, onde Mãe Dedé morava.
Diferente das outras cidades piauienses e até mesmo de outros estados onde se comemora a data, o Império muda de pessoa a cada ano, ou seja, a família responsável pela festa. Mas aqui a tradição não é essa. A mesma família Pereira de Araújo Leal mantém a tradição religiosa. Toda vez que terminava a missa, ela dizia, ela encostava na coluna da igreja, botava a mãozinha assim. Não foi bonito minha missa? Eu digo, foi linda. Aí quando chegava, terminava o terço e tudo, ela dizia, não foi bonito minha festa? Eu digo, foi linda. Ela apreciava demais. A mãe Dedé era uma santa. A mãe Dedé era uma pessoa que você olhava para ela, a fé dela transbordava para você. E afinal, minha família, para mim, minha família é ouro. Tantas que passaram e as que estão presentes. Vista a santidade, que Deus divino chegou. E do bolo e café oferecidos à população, ano a ano, na porta de casa, durante a reza do terço, a festa do Divino foi crescendo. Tudo com o envolvimento da família. Até a sua morte, no ano de 1984, Mãe Dedé desdobrou-se para dar continuidade à festa do Divino e emprestar-lhe feição de festa para os pobres. E pouco antes de falecer, pediu aos atuais festeiros que não deixassem o povo da Vila Nova esquecer a devoção, que atesta a importância da preservação das tradições de Amarante e da valorização das manifestações religiosas de seu povo. Marcelino, o abençoado pela fé de Mãe Dedé, relembra com carinho do que ela falava. Todos nós nos habituamos a ver a Mãe Dedé sempre devotada às coisas que ela fazia. Era uma tecelã e eu posso dizer que ela era devotada à arte da tecelagem. Ela tecia varandas, tecia redes e, do ponto de vista religioso, este caráter devocional que ela atribuía a tudo que eu fazia era muito mais forte, porque ela trabalhava o ano inteiro só dizendo, isto aqui eu vou guardar que é para minha festa. Isso eu vou guardar que é para minha festa. Então foi esse hábito que nos ficou de legado, né, que a gente tem que pensar na festa do Divino, não só nos 50 dias, né, do período pascal, né, mas também durante todo o ano. Ela guardava gêneros alimentícios, guardava os produtos para fazer os bolos, guardava os produtos para fazer o chocolate, porque um dos principais objetivos dela era oferecer alguma coisa para os vizinhos e os amigos, porque a festa do Divino está também ligada à fartura, porque a festa do Divino Espírito Santo era chamada em alguns países como festa da colheita. A colheita sempre teve esse caráter místico também. E a festa do Divino aqui em Amarante, antigamente, chamavam mais de festa da colheita do que festa do Divino. Como eu disse, esse meu envolvimento se tornou mais efetivo a partir da morte da Mãe Dedé. E aí, depois de algum tempo, nas minhas viagens, como eu era professor universitário, eu viajava bastante para participar de congressos, tudo. E aí, certa feita, eu adquiri uma peça em São Paulo, né? E a partir daí, toda viagem que eu fazia, eu procurava nas livrarias e nas lojas de artigos religiosos alguma coisa relacionada à devoção ao Divino Espírito Santo. E essa coleção foi crescendo, né? Foi crescendo e hoje é o que está aí, um acervo bastante diversificado e bastante grande de objetos relacionados à devoção ao Divino Espírito Santo. Por que nós passamos a chamar isso de museu? Não fomos nós, foi a cidade que passou a chamar. Porque numa visita de um reisado aqui, em 28 de dezembro de 1900 e
não, de 2007, né, nós resolvemos abrir a casa e as pessoas tomaram conhecimento de que aqui havia uma coleção de peças relacionadas à devoção ao Divino Espírito Santo. A partir daí, o povo da cidade passou a chamar aqui o Museu do Divino, né? O Museu do Divino. Aí eu gostei dessa ideia, tanto é que no dia 10 de maio de 2008, nós pedimos ao padre que desse a bênção oficial ao Museu do Divino. Essa é a data que nós consideramos de inauguração do Museu do Divino. Marcelino passou a ser, então, um dos organizadores da Festa do Divino de Amarante. Sua dedicação aos festejos é tão grande que ele criou o Museu do Divino, em um casarão no centro da cidade. O acervo do museu está presente desde a entrada, que preserva a memória da sua fundadora, ao primeiro dos mais de 50 oratórios, bandeiras e estandartes utilizados na procissão da Festa do Divino. Móveis do século XIX, entre eles um armário com mais de 200 pingentes e terços, e uma cristaleira, uma capela, miniaturas do Divino Espírito Santo, quadros que representam a Festa do Divino e a paisagem de Amarante. Essas peças, expostas no museu, foram todas usadas na festa com o passar dos anos e contam a história das festividades do Divino. O museu se tornou até rota obrigatória do tour cultural das Casas de Amarante. Quem visita o Museu do Divino é marcado por um forte sentimento de fé que foi repassado de geração para geração e que permeia toda a cidade de Amarante. Marcelino ainda faz coleção de divinos que encontra quando viaja pelo Brasil afora e que também ganha de presente. Essas salas do museu guardam peças históricas que ficam aqui durante todo o ano para no dia de Pentecostes serem utilizadas pelos fiéis. Uma das imagens mais importantes da procissão é essa do Divino, né? Isso, professor Marcelino, Exatamente. Que vai sair daqui do museu para engrandecer a festa de Pentecostes. Exatamente. Essa é uma imagem de artesanato mineiro, que eu adquiri há vários anos, né? E ela sai na procissão do Divino. Ela não é a principal, mas é por ter um aspecto assim mais vistoso, né? É mais admirada pelo povo. As bandeiras também, né? Todas essas bandeiras saem. No total, são mais de 90 bandeiras que saem. Muitas delas já estão lá na casa de onde sairá o cortejo e algumas estão nas comunidades rurais do município e na cidade também. Nós temos peças italianas, né, e peças do Brasil, de vários lugares, né, de artesanato mineiro, maranhense, piauiense, temos peças até do Potivelho aqui, porque artesanato do Potivelho é um artesanato muito interessante, né? E temos também esculturas, né, de artistas piauienses, em madeira e em vários outros materiais. Essa é a responsável por carregar a imagem do Divino por mais de 2 décadas. Dona Socorro, uma fiel devota do Espírito Santo e que atribui a ele a força em diversos momentos difíceis. Desde quando eu nasci, meu pai que me criou era católico, apostólico, me ensinou toda a religião e eu fiquei rezando. Lá em casa, quem quiser, viu? Já está com 35 anos que meu marido morreu. Viu? Mas quem quiser ver 6 horas, eu estou rezando meu texto com minha família, de agradecimento a Deus que tem me dado. Todo domingo, se eu não vier para a mesa domingo, assim mesmo sem caminhar, tem meu filho que me traz, viu? Assim não trouxe, para mim não completei o domingo. Eu só comendo e rezar o meu texto é cumprido. E os pequenos também têm vez na festa, que é democrática. As crianças se vestem de trajes pomposos, representando o império do Divino. E olha só, a Ana Clara é neta da Dona Raimunda e não escondeu a felicidade. Isso porque acabou de chegar aqui na casa dela o vestido que ela vai usar na festa desse ano. E aí, Ana Clara, desde quando você participa do Festa do Divino, da Festa do Divino? Desde 3 anos.
E para você, como é esse momento para você? É bom. Olha só, ela guarda, inclusive, ela coleciona todos os vestidos, né? Desde que ela tinha 3 anos. Você guarda e nem empresta, nem dá. Tem um carinho especial. Tem. E como é participar da festa do Divino, né? Nessa tradição que é da família, né? Ver sua avó envolvida com isso. É bom. Você tem muito orgulho? Esse ano são os dois. Do ano passado para cá, o Pedro já saiu uma vez. Mas ele agora disse que quer sair toda vez. Esse ano ele escolheu para ser o príncipe. E pela porta vai entrando, e pela porta vai entrando. A cantoria de Dona Maria José é uma herança das vivências na organização da Festa do Divino. Ela chegou para morar em Amarante há mais de 30 anos e desde então passou a colaborar com a organização da celebração. Ela acredita que o Espírito Santo a uniu à família de Dona Dedé e hoje se considera parte dela também. Lá no meu interior sempre teve o divino. Todo ano saía esses cacheiros com o divino. Não era essa festa, não tinha Pentecostes, não tinha festa de Pentecostes, mas tinha festa do divino. Hoje é uma festa completamente modificada, toda mais essa dimensão que está hoje. Não tinha essa procissão lá na Vila Nova, não tinha essa procissão para a igreja como é hoje. Já foi depois que o doutor Marcelino, depois da morte da Dedé. Na morte dela, eu fui a pessoa que socorri na hora, quando ela estava falecendo. A Mundinha não estava aqui. Mas ela, antes de Mundinha sair, Mundinha fazia universidade em Teresina, em Floriano, e antes de Mundinha sair, ela pediu a Mundinha que não deixasse essa festa acabar. É uma sensação assim da grandeza de Deus, como as coisas, cada tempo, cada momento de nossa vida, Deus vai mostrando a beleza que é a grandeza de Deus. Essa divindade, essa luz do Espírito Santo em nossa vida era muito além daquilo que eu conhecia lá fora e que eu acreditava. A Festa do Divino faz parte da programação oficial da Igreja Católica de Amarante e atrai centenas de fiéis de toda a região do Médio Parnaíba. A programação conta com diversos momentos de preparação, como a missa de envio das bandeiras para as comunidades da paróquia, por exemplo. Além disso, ocorre a adoração ao Santíssimo Sacramento e o tríduo preparatório para a festa de Pentecostes. O grande dia acontece com a alvorada musical no bairro Vila Nova. As bandeiras das comunidades são acolhidas e todos saem em procissão imperial em direção à Igreja Matriz, onde acontece a missa solene de Pentecostes. A festa encerra com um terço no Anfiteatro do Divino, que fica na residência da professora Mundinha Costa, antiga casa de Mãe Dedé. Historiador, Luiz Paulo compreende que a celebração do Divino em Amarante tem características próprias que a tornam diferente de outras festas. Atualmente, ele participa como instrumentista e lembra a importância da família de Mãe Dedé para manter a tradição religiosa. Ela vem quase como parte da essência do amarantino. Então, enquanto a Igreja Católica ela tem as suas festas e grandes solenidades, a festividade do Divino ela ganha uma propriedade mais interiorana, mais caipira. Então ela já vem com o toque da caixa, que é bem marcante, com os rabequeiros, com o cantar, que é um cantar bem simplório, né? A gente percebe que as letras elas não são muito rebuscadas, já é uma letra de fácil compreensão para o dono da casa. Então a gente tem
aquela acolhida da pessoa do interior desde o cantar, né? Pedindo licença para entrar, fazendo as cantorias. E aquilo vai fazendo com que essa religiosidade, faz com que essa festividade do divino ela se torne parte, assim vamos dizer, do calendário de vida do amarantino. É algo que muitos, enquanto católicos, esperam por essa festividade e muitos mesmo não sendo tão católicos, mas já sabem, olha, no meu interior eu já vi, tem, inclusive eu na minha infância eu tinha medo da batida do divino, mas eu já sabia que naquele período do ano ia ter o divino e era algo que todo o bairro e toda a cidade espera. E nos últimos 4 anos, quando eu realmente tive a dimensão, parei para sentar um pouco, estudar sobre a festa do divino e tive a real dimensão e disse, quero participar. E aí veio a minha amizade com a família do professor Marcelino, do qual a gente já compartilha um laço de família bem antigo, porque enquanto ele era criança com o irmão dele, eles conheciam os meus avós. E eles me falaram muito dos meus avós, da questão da religiosidade deles também, e aí foi aflorando. E aí veio o convite para tocar em uma das festas do Divino, toquei na segunda, depois fiquei como regente e hoje em dia não consigo pensar mais no ano litúrgico sem a festa do Divino e sem participar. Já é algo que eu carrego para a vida. Não conheci a mãe Dedé, mas pelos relatos que eles me falam dela, ela conseguiu abraçar todo um bairro. E esse bairro conseguiu abraçar, enfim, toda uma cidade. E quando se trata da festividade do Divino, não existe mais a família Leal Barroso, existe toda uma família de amarantinos e pessoas que são simpáticos e bem acolhidos por essa festividade. E eu andei no mundo grande, e eu andei no mundo grande, pensava que ele era meu coração, mas que o mundo é de nós todos. Mas que o mundo é de nós todos. O enganado era eu. E o enganado era eu. Deus andou no mundo. Mas quando Deus andou no mundo, você também andou. Mostrando Deus fazia conta. Mas quando Deus fazia conta, São Pedro era quem chamar. São Pedro era quem chamar. Eu vi tanta mulher chorando. Eu vi tanta mulher chorando. Era Santa Madalena. E pra não ver a roda grande, e pra não ver a roda grande, passa dentro da pequena, passa dentro da pequena. Passarinho das asas brancas, e passarinho das asas brancas, e para o céu voou, e lá não precisa de pena, e lá não precisa de pena, para que pena levou, para que pena levou. E o linha afogou, pagou. E o linha afogou, pagou. Me diga de onde é seu ninho. É na mais alta laranjeira. É na mais alta laranjeira.
festa do Divino é uma herança de Portugal, através da rainha Isabel de Aragão, que fez uma promessa ao Espírito Santo pedindo paz para o reinado português. A tradição chegou no Brasil com os nossos primeiros colonizadores e se mantém viva até hoje através da religiosidade, dos rituais e de diversos elementos populares que a tornam diferente em cada lugar onde acontece. Fé e devoção. Essas duas palavras traduzem perfeitamente o fiel do Divino Espírito Santo. Nesse momento não existem barreiras ou limites para quem acredita. É onde o cristão demonstra sua maior adoração. Fazendo orações, que é isso que eu peço aos devotos, que eles façam oração, que eles orem ao Divino Espírito Santo. Porque eles conseguirão. Eles serão atendidos. E é esse o meu pedido que vou fazer a todos os devotos amanhã. Que eles façam essa oração com o coração quebrantado, com o coração simples, porque o Divino Espírito Santo está para ouvir todos nós. E Ele nos ama e muito. Então orem. O Divino Espírito Santo, ou simplesmente Divino, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É Deus, é o amor entre o Pai e o Filho personificado, vivo e atuante, e que, segundo a fé cristã, passa a habitar em nosso coração pelo batismo. É o caminho para a salvação, e todo esse significado é celebrado anualmente. A cor vermelha simboliza a festa do Divino Espírito Santo, que está ligada à data do Pentecostes. Esse dia marca o momento em que o Espírito Santo teria se manifestado nos apóstolos, que passaram então a pregar a palavra em diversos idiomas diferentes pelo mundo. Ela acontece 50 dias após a Páscoa. A festividade do Divino Espírito Santo, que é Pentecostes, que acontece 50 dias depois da Semana Santa, lembra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Virgem Maria, e é ali o nascimento da Igreja Católica, da Igreja Universal, porque os apóstolos passam a falar em línguas, né, de maneira que pudesse ser compreendido, né, por várias pessoas. Então, a festa de Pentecostes é também lembrar o nascimento da Igreja Católica, e acontece logo após a ascensão do Senhor. Então, quando Jesus sobe aos céus de corpo e alma, ele manda o Espírito Santo. Então, a festa de Pentecostes lembra isso, é a descida do Espírito Santo após a subida de Jesus. Por ser a primeira capital do Piauí, Oeiras é a cidade que realiza a festa do Divino mais antiga no estado. A capital da fé mantém as tradições de homenagem ao Império, mas tem características próprias que diferenciam a celebração que acontece no interior de outros estados. Tinha um traçado da família real muito presente. Então, da mesma maneira que essas cidades comemoravam o aniversário do imperador, o aniversário da princesa fulana, a celebração ao Divino Espírito Santo estava muito intimamente ligada a essa família real. Então, a população também celebrava. Agora sim, cada região ela foi dando uma característica específica à festividade do Divino. Por exemplo, no Goiás Velho é a cavalhada, lá em Alcântara, no Maranhão, é o tambor de crioula, é a folia do Divino. E aqui em Oeiras, essa festividade ela era realizada basicamente por famílias aristocráticas, famílias criadoras de gado bovino. Então, ela tem uma peculiaridade aqui em Oeiras, a festa do Divino. Quem recebe o Divino em casa durante aquele ano é chamado de imperador e imperatriz. A escolha é feita através de um sorteio, que acontece na Catedral Nossa Senhora da Vitória, uma semana antes do domingo de Pentecostes. A tarefa de receber a imagem em casa envolve a reserva de um espaço aberto para a visitação do público e a responsabilidade de cuidar do Divino e de seus pertences, alguns de grande valor material. Quando o Divino, você recebe o Divino em sua casa, você recebe
todo um patrimônio dele. Ele tem um enxoval dele, que é formado por toalhas, tapetes, vem 3 grandes baús, né? Ele acompanha a imagem, 3 baús. Aí vem a coroa de prata, o cetro de prata, a bandeira, né? E claro que ele tem um estojozinho, que são joias. São colares, anéis, pulseira. São doações que as pessoas fazem ao Divino Espírito Santo. E ali cabe à pessoa que passa a administrar esse enxoval, ter um zelo muito grande sobre essas peças. Olha, durante muito tempo a festa do Divino ela tinha um caráter muito elitista, como ainda hoje tem. Porque custear a festa do Divino não é fácil, né? Porque você tem muitos gastos ali imbuídos da festa. A banda, você tem que pagar a banda, vamos supor, você tem que pagar o boi, você tem que pagar a decoração, comprar flores, ter o almoço do Divino. Então, tem muitas coisas que terminam onerando a festa. Então, como uma pessoa, eu diria humilde, né, financeiramente, não tem esse recurso para tanto, terminou as famílias mais abastadas sempre pleitear no sorteio para receber o Divino em sua residência. Então, durante muito tempo, tinha essa lógica de que o Divino só ia para casa de rico, porque de fato só eles tinham condição de custear. Hoje não. Hoje pessoas mais humildes já arriscam a colocar o nome, porque sabe que a festa é feita baseada de doações. Olha, essa questão política na festa, imperador do Divino, dá a ideia de importância daquele festeiro. Então, remete muito ao período imperial, né, do imperador Dom Pedro, que era devotíssimo do Divino, a família era devotíssima ao Divino Espírito Santo. Então, dentro dessa perspectiva, eles traziam essa questão monárquica para um contexto religioso, até porque era o padroado. Ou seja, havia uma íntima relação da igreja com o poder político até a proclamação da República. Então, dá um ar de importância àquela pessoa que seria o festeiro, é como se fosse o imperador, tão quanto o Brasil era administrado por um imperador. Mesmo diante de tanto compromisso e responsabilidade, dezenas de famílias oeirenses almejam serem imperador ou imperatriz. São pessoas que todos os anos colocam um nome na lista da igreja, buscando muitas vezes pagar uma promessa feita por alguém da família. É o caso do pequeno Otto, de apenas 2 anos de idade, que após ser sorteado, conseguiu cumprir uma promessa feita há 37 anos por sua bisavó, que hoje é falecida. O nome de Otto foi colocado por sua avó, Dona Aldene, que ficou com a missão de realizar o sonho da mãe após a sua morte. 37 anos. Foi uma promessa feita pela minha mãe, com um neto dela, que era doente. Ele ficou bom e ela ficou colocando o nome durante esses 37 anos. Coincidentemente ou divinalmente apresentado, o número sorteado na noite foi o número 37. 37 anos que nós colocávamos o nome, 37 anos que a pessoa da promessa viva, né, já tinha ficado boa, e 37 foi o número sorteado na noite, que é no domingo de Ascensão. O número 37 estava o nome do meu neto. Como nós pudemos botar 3 nomes para ser sorteados, estava o nome do meu neto, José Otto, estava o nome da pessoa que foi feita a promessa, que é Sheldon Frederic, e estava o nome da minha filha mais nova. Eram 3 nomes. E o nome sorteado foi José Otto Gomes de Freitas, o meu primeiro neto. Olha só, o Otto tem só 2 anos, mas não é a primeira vez que ele tentava, que os pais tentavam que ele recebesse o Divino, não. A Jéssica me contava que era a 2ª vez já que vocês tinham colocado o nome dele para o sorteio. Isso, no ano anterior, quando ele tinha 6 meses, né? O nome dele foi colocado e era pandemia. Então, nós todos estávamos assistindo a missa, ansiosos pela televisão, né? Televisionado, né? E na hora do sorteio, o padre brincou, tirou o papel e disse: gente, é no centro. Aí todo mundo já ficou eufórico, assim, na expectativa. Aí, Rua Doutor, era uma rua próxima à casa da minha sogra. A rua da casa da minha sogra era Doutor José Sérvio
e era Dr. José Sérgio. Então todo mundo ficou, meu Deus, passou de raspão, de raspão. No ano seguinte, o nome dele foi colocado novamente. Na época ele já com 1 ano e 6 meses. E aí ninguém estava mais com expectativas do que tivesse de ser, né? Então não fomos à missa. A pandemia já estava aberta, a igreja para receber todo mundo, né? Mas não fomos. Saímos de casa no domingo, como de costume, fomos à praça, levá-lo para brincar. Chegando na praça, a missa estava começando e estavam falando as intenções da missa, né? E meu esposo falou, olha, vamos ouvir. Aí eu disse, não, o nome de José só vai sair mais tarde. Nisso brincamos já na prevendo, praça. né? Exatamente, meio que prevendo. Viemos pra casa da minha sogra, que é pertinho, né? Assim, gosto de passar por aqui pra ele vê-la, né? E chegando aqui, eu disse, dona Alessandra, não foi pra missa? Ela, não, mulher, não vou não. Eu disse, mas o nome José vai sair lá no rádio da igreja. Vai dar pra escutar daqui. Eu falei assim, aí ficamos sorrindo e tudo, fomos pra casa. Já estava um pouco tarde. E minha sogra disse que depois que eu passei aqui, ela disse, eu vou pra missa. Que logo entrou, se arrumou e nós já estávamos em casa. Na hora, José já estava dormindo. Minha sogra disse que na hora que pisou o primeiro pé dentro da igreja, as pessoas já agarraram no braço dela e disseram, foi teu neto, e levaram ela para frente da igreja. Ela disse que nem entendia o que estava acontecendo. Ela chegou então no meio da missa, praticamente para receber o Espírito Santo. Foi. Na hora que o nome de José saiu, ela tinha acabado de chegar na igreja. E aí ela foi levada pra frente e tal. Meu esposo, eu tava no quarto com o bebê e meu esposo tava do lado de fora. Ele abriu a porta do quarto assim com as 2 mãos na cabeça, nunca vou esquecer. Eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Não passou pela minha cabeça que era o divino. Aí ele disse, José Otto tirou o divino. E aí já começou a chorar, e a gente já começou a chorar, e acordamos José Otto, abraçando e beijando. Assim, foi uma alegria que até hoje, o sentimento, ainda hoje eu lembro como foi assim, impressionante, muito... Não esperávamos, dessa vez não esperávamos. Para você ver o tanto de, será que são coincidências ou será que são bênçãos, né? Olha o plano de Deus já todo arquitetado, né? E o Divino Espírito Santo abençoando. Otto ser sorteado dessa forma é uma graça absurda, né? Eu não tenho nem palavras para poder expressar o tamanho do milagre que é isso. E aí a gente passava e aquele monte de dedo apontando a gente, né? Aqueles murmurinhos, né? E tal, não sei o quê. Não, mas ali é o pai, a mãe do imperador, e ali é o imperador. Olha, vamos lá. Ali foi ele que tirou o divino, aquele pequenininho ali que tirou o divino, tá para casa de Aldenissá. E tal, e não sei o quê, e todo mundo apontava pra gente. Eu, Jéssica, tu tá entendendo alguma coisa? E depois foi que a gente entendeu que era por conta do sorteio do divino que Otto tinha sido, o nome dele que tinha saído como para ser o novo imperador, né? E isso deixou a gente assim, em torno de mais de um mês, esse frenesi na cidade, né? Até que as pessoas foram se acostumando e diminuiu. Mas olha, foi um mês assim de fama, um mês de popstar. Desde maio de 2022, o endereço oficial do Divino passou a ser a casa de Dona Aldene, a mesma residência onde sua mãe morou. Receber o Divino exigiu de Dona Aldene e da família deixar a imagem à disposição dos fiéis até maio de 2023, quando se celebrou o Domingo de Pentecostes. O sorteio do Imperador e Imperatriz do ano aqui em Oeiras acontece 7 dias antes do Domingo de Pentecostes. Isso para que a família que vai receber a imagem tenha tempo de preparar o espaço. Como você pode ver aqui na casa da família de Otto, a casa foi pintada em vermelho e branco. Tudo isso para receber a imagem de uma forma especial. Na parte interna, há uma decoração especial. Essa ornamentação toda é trocada semanalmente. O espaço fica aberto o dia todo, todos os dias do ano. E como você pode ver, aqui, nesse livro, estão os registros das visitas, que somam mais de 10 mil de maio do ano passado até hoje. Na véspera de concluir a missão com o Divino e com sua mãe, Dona Aldene lembra que, embora tenha sido um ano de dedicação
A experiência de se conectar com o Espírito Santo através da fé de outras pessoas foi um grande aprendizado. Não dormi nem um dia fora de casa. Todos os 365 dias eu passei dentro de casa, fazendo orações. Eu pude vivenciar a entrega de um devoto que foi acometido pela Covid, né? E ele passou muito tempo internado, passou mais de 30 dias internados e quase 30 dias entubado. E este devoto, ele passou a vir frequentemente e assiduamente, todos os dias aqui em casa, tá certo? Ele contando, você se arrepia, porque você vê a ação do Divino Espírito Santo na vida dele. Ele disse assim que, na hora que pediu, porque ele estava entubado nesse dia, né? Na hora que ele pediu a ação do Divino Espírito Santo, ele disse que sentiu um fogo, porque o divino é isso. Ele sentiu um fogo no corpo dele, né? E a partir daquele momento, ele só foi melhorando, saiu e veio para casa. E hoje é considerado uma pessoa saudável. Depois disso, ele veio agradecer. E ele vem todos os dias. Como ele é casado com uma pessoa da minha família, ele todos os dias ele toma café conosco. Como uma forma também de partilhar um pouco da vinda à casa do Divino, ao santuário do Divino. O meu divino quando vem, de longe vem avisando, de longe vem avisando, ou vem com a caixa batendo, ou vem com a caixa batendo, uma bandeira voando, uma bandeira voando. Muitos devotos do Divino são também admiradores da festa realizada em Oeiras. Esse grupo de cacheiros saiu de Francisco Aires na véspera da celebração para pegar uma réplica da imagem do Divino de Oeiras. A peça oficial, de madeira, tem 2 séculos de existência. É folheada a ouro e tem uma característica única. Nós estamos aqui em Oeiras recebendo a comunidade de Francisco Aires, principalmente a família Nunes, que é guardiã desta cultura e desta devoção ao divino, que nos chegou já ainda pelos portugueses, passando pelos Açores, por isso os cacheiros e as cacheiras do divino, que começa em Portugal, mas com a colonização vai passando pelas comunidades muito simples, mas isso foi uma forma de inculturação da igreja e da fé católica. Na comunidade de Francisco Aires, como Francisco Aires é uma cidade que não tem muito movimento, as estradas quase não chegam até lá, não houve em Francisco Aires muita inovação de costumes. Os costumes lá na comunidade de Francisco Aires estão muito preservados, conservados pela própria situação histórica e geográfica da cidade. O culto do divino lá é uma festa secular. A imagem que hoje nós celebramos com ela, conta-se a história que ela chegou no município em 1905, numa localidade por nome Casa Nova. E a primeira vez que ela saiu em cortejo pelas casas, em 1912, então já há mais de 100 anos ela faz esse cortejo. Em alguns anos ela ficou parada, hoje a imagem não está mais na localidade onde foi sua primeira morada, que foi uma comunidade rural, hoje ela está onde é a cidade. E a festa foi resgatada e é celebrado 7 dias percorrendo as casas, começando lá pelo interior, onde foi a primeira morada da imagem, e visita as casas da cidade durante esses 7 dias. No último dia, domingo de Pentecoste, é feita a procissão com os cantadores, porque todas essas casas que vão visitadas, elas são feitas as cantorias. Vou entrando de casa em casa, vou entrando de casa em casa.
vou para fazer sua festa. E vem uma vez por ano, que vem uma vez por ano. Aqui em Oeiras, a imagem é o divino, é uma pomba de asas fechadas. A maioria das manifestações, como você está vendo aqui, está se vendo, são as pombas brancas, as pombas de asas abertas, sobrevoando. Então, nós entendemos, e a nossa base de compreensão, é que o divino, que está com as asas abertas, ele está sobrevoando você. Quando o divino está de asas fechadas, ele está no meio de nós. Porque o Cristo disse, onde tiver mais de um em meu nome, aí eu estarei. Então é a nossa compreensão, e o Oeiras é que o divino está no meio de nós. Ele não está nos sobrevoando para depois voar, não. Ele está presente permanentemente entre nós. É a particularidade da nossa imagem. Uma imagem secular, aproximadamente de 200 anos, a madeira está tão leve, tão ressequida, se a imagem cair, ela se despedaça igual a cristal, embora seja de madeira. Olavo Braz, um oeirense apaixonado por sua terra, diz que foi tocado pelo Espírito Santo após ser convidado para uma festa em que sua tia participava. A devoção rendeu frutos para a religiosidade e o turismo da cidade. O gestor público, escritor e poeta fez de sua casa um museu do divino. O espaço, de arquitetura colonial preservada, fica na Praça da Vitória e possui quase 500 peças produzidas por artesãos piauienses. E essa economia criativa foi o que eu me dediquei. Aí veio a arte santeira de Teresina, do Piauí, que é concentrada em Teresina, mas os artistas são do Piauí, mas não só de Teresina, também de Teresina, né? E na arte santeira foi o último ícone que sobreviveu à apropriação de culturas no estado do Piauí. A carnaúba, o Ceará se apropriou na produção de cestos e outros produtos, o Bumba Meu Boi migrou para o Maranhão, sobrou a arte santeira, porque eles são ímpar, eles são ímpar. Não existe reprodução igual dessa peça que está ao meu lado. Você chega em Minas Gerais e diz, eu quero uma Nossa Senhora da Conceição. Aí o escultor vai na igreja, copia e reproduz a imagem. Quando eu digo, eu quero uma Nossa Senhora da Conceição, é o estilo do Costinha, é do Maurício, é o do Ari, enfim, do Albertino, cada um tem o seu estilo. E eles não esculpem outras peças, a não ser aquele estilo dele. Se você bate o olho, eu sei essa peça, que essa peça é do Júnior, que mora lá no Promorá. Se o outro olho lá para outra peça, eu sei que é do Maurício, que mora lá na Cajazeira. Se eu vejo do Costinha, eu sei do Costinha, que mora na Pissarra. Se eu vejo do Mestre Expedito, eu disse é Mestre Expedito, que mora na Pissarra. Então, assim é a arte popular de Teresina, que ganhou o mundo, e agora já muitos dos artistas já foram contemplados com a universidade, com mérito de doutor, honoris causa, essas coisas da universidade, de títulos. A celebração em Oeiras começa 15 dias antes do dia de Pentecostes, com peregrinações e novenas. Como a festa de Pentecostes é uma festa móvel, né? Ela não tem uma data fixa, ela é 50 dias após a Páscoa, né? E aí quando está faltando 9 dias antes de Pentecostes, né? E aí começa o novenário, que é celebrado na Catedral de Nossa Senhora da Vitória. Toda noite a imagem do Divino vai para a Catedral e a gente faz as novenas, um momento de oração, a família prepara toda essa parte litúrgica junto com as nossas pastorais, grupos e movimentos da paróquia. No dia de Pentecostes nós temos então 2 missas. A missa solene da festa de Pentecostes, da festa do Divino Espírito Santo, quando sai o cortejo solene da casa onde o Divino está, a família leva para a igreja, e 9 horas tem a missa solene, presidida pelo nosso bispo, Dom Edilson, é feita essa missa solene. E depois retorna, a imagem volta para casa, e ali é oferecido um almoço para algumas pessoas. E à noite, de novo, a imagem volta para a igreja e tem outra missa, também missa de Pentecostes, na Igreja Catedral. E no final da missa é feita a entrega da imagem para o novo imperador.
29 de maio de 2023. O grande dia chegou. O menino de 2 anos parece perceber a movimentação diferente. Familiares e amigos se concentraram nas primeiras horas da manhã na casa de Dona Aldene, para garantir a tradição da procissão do Divino, quando a imagem é levada de volta para a igreja. As vestimentas, não muito adequadas para um sol de 38 graus, não tiraram o brilho e o sorriso de quem se sentia com o dever cumprido. A imagem do Divino foi carregada por Dona Aldene sob o pálio, uma estrutura composta por 6 varas de prata e coberta com um tecido. Outros familiares carregavam símbolos importantes da festa do Divino. Jéssica, como é que ele acordou hoje? Será que ele sabe mais ou menos o que está acontecendo? Eu gosto de explicar tudo para ele com antecedência, aí eu já disse para ele, vamos dormir cedo hoje para acordar cedo amanhã, que amanhã tem festa. Ele já acordou dizendo, vamos para a festa do Divino, vamos para a festa do Divino. E após passar por ruas históricas da primeira capital do Piauí, a procissão do Divino encerra na Catedral de Nossa Senhora da Vitória. Aqui, a missa foi celebrada e Cleiton Barbosa foi coroado o próximo imperador. Há 30 anos, ele e a família tentavam alcançar a graça. Como Cleiton mora em Brasília, a imagem ficará na casa do primo, o Welestron, que não é apenas um devoto, mas um voluntário do Divino Espírito Santo. Como é que você preparou o ambiente para receber o Divino? O ambiente, além de ser preparado com muito amor e carinho, principalmente o lado espiritual, que é o mais importante, né? Vocês não imaginam a felicidade que nós temos em abrigar durante um ano a imagem do Paráclito em nossa residência. E isso é uma tentativa da família há muitos anos? Sim, há mais de 30 anos que a gente coloca o nome para ser associado na festa do Divino. E é tão assim gratificante, né? Que todos os anos, praticamente, sou eu que cuido da decoração de toda a produção das festas do Divino. E este ano, graças a Deus, a imagem do Paráclito, né, da imagem secular, milagrosa do Divino Espírito Santo, vai permanecer em nossa família, a família Martins Barbosa de Araújo. E será um ano de muita dedicação ao Divino, de né? muita dedicação, muita fervorosidade, né? E também nós queremos falar para o povo de Oeiras, para o povo oeirense e o povo do Piauí, que a imagem do Divino Espírito Santo é do povo, vai permanecer do lado do povo, junto com o povo.
Essa casa será abençoada, pois o Senhor veio derramar o seu amor. Derrame, Senhor, derrame, ó Senhor, derrame sobre ela o seu amor. Derrame, Senhor, derrame, ó Senhor, derrame sobre nós o seu amor. O branco da paz e o vermelho do sangue de Jesus tomam conta das ruas de Valença do Piauí no domingo de Pentecostes. A cidade, situada a 213 quilômetros de Teresina, é conhecida por sediar a festa do Divino mais organizada e luxuosa do estado. A pompa vai além da imagem do Divino, uma peça em prata produzida por um artesão da região, mas que tem bico de ouro, olhos de rubi e detalhes em esmeralda. A cerimônia principal é marcada por um cortejo de pompa, com trajes elegantes, banda de música e elementos do império, como coroa, cedro e bandeira, que demonstram a grandiosidade da festa comemorada aqui há 144 anos. A celebração do Divino em Valença iniciou em 1836, aqui na Capela de São Benedito, que foi a primeira igreja da cidade. Naquela época, ainda no Brasil Império, a celebração já tinha alto prestígio e importância. Para se ter uma ideia, o futuro administrativo da cidade era decidido após as bênçãos do Espírito Santo. Minha mãe, como eu falei, ela recebeu a imagem do Divino Espírito Santo pela primeira vez no dia 9 de maio de 1957. E ela recebeu até 2017, quando ocorreu a transcendência dela. E com isso aumentou mais o nosso compromisso para com a festa do Divino aqui em Valença. É tanto que todos os anos, na chamada peregrinação do Divino, a imagem do Divino, a bandeira do Divino, eles têm sempre esse respeito de pernoitar na residência da minha mãe aqui no bairro. Nossa proximidade que nós temos com o Divino Espírito Santo, as graças recebidas, minha esposa também é devota, mesmo cearense, ela é da cidade de Pentecostes, no Ceará. Isso já pesa também, somou mais para a nossa afinidade. Já é um compromisso que nós trabalhamos com a festa do Divino para que cada ano a fé ela seja mais cristalizada e nessa cristalização ela também seja uma cristalização de forma horizontalizada através da evangelização. Ela tem essa identidade, eu vou chamar, para com a festa do Divino. Você vê através do livro da historiadora Sônia Bonfim, onde ela faz uma citação ainda por volta de 1858, quando, até mesmo para escolher os gestores da cidade, era após uma missa do Espírito Santo. Examinando ela era porque naquele momento, aquelas pessoas que seriam os gestores da cidade já pudessem receber a bênção, ser guiados pelos poderes do Divino Espírito Santo. Retrocedendo a história, Valença ela passa a ter um padre residente a partir de 1836 e a partir desse momento é quando se considera as primeiras missas em Valença do Divino Espírito Santo. Mas foi com a chegada do Cônego Acilino, por volta de 1879, ele é natural de Oeiras, também vindo de Oeiras, que ele trouxe essa nova roupagem. Situando no tempo, era ainda o período imperial, daí essa expressão que ainda se usa e se mantém, essa ligação que a gente tem com essa festa de Oeiras, trazida pelo Cônego Acilino, ainda com esta realeza. Nós estávamos no período do Império e a tradição de um povo ela precisa ser mantida e se mantém. Por isso que se chama as pessoas que conduzem a festa do Divino, o imperador e a imperatriz. E com tudo isso tem a realeza do Divino. Valda teve um papel importante nessa missão. Em 2004, se candidatou a imperatriz do Divino para realizar a festa do ano seguinte e desenvolveu uma ideia que passou a envolver um maior número de pessoas na organização da celebração. Com o passar do tempo,
eu fui me aproximando das pessoas que se responsabilizavam pela festa do Divino, fui preparando textos a pedido deles, como louvor ou agradecimento por terem recebido uma graça, ou por agradecer por ter sido a imperatriz. E aí eu fui me envolvendo aos poucos, mas tudo coisa muito restrita, muito simples, muito simples. E era a imperatriz quem fazia todo o trabalho, todo de peregrinação, de petições, de tudo. Era a imperatriz. Os colaboradores eram só para fazerem as doações e também participarem, mas dizer assim, como hoje, que os grupos é que fazem a festa. O Divino chega entronizado lá na mesa e a bandeira tem o local de colocar a bandeira e aí se inicia a missa, né? Que exatamente inicia com o acolhimento de todas as pessoas e do grupo e também do celebrante. Cada noite a gente convida um padre celebrante, vem um diácono, tem os coroinhos, os ministros, né? E inicia a missa, né? A missa, aí segue normal a missa, tem a ladainha de todos os santos e o ofertório, e depois no final, aí aquela pessoa que foi escolhida para ser o comentarista, o representando ali, ele vai lá agradecer o geral a todo mundo, né? E dura mais ou menos 1h30, 2 horas, depende muito da movimentação de cada grupo na noite, né? Mas é uma festa bem participada pelos fiéis, as pessoas gostam, são muito devotos aqui, amam exatamente o Divino Espírito Santo, tem uma devoção muito grande exatamente pelo Divino Espírito Santo. Eu até digo que a festa do Divino ela é mais movimentada do que a festa da padroeira, exatamente por conta que as pessoas, a gente vê mais empenho nas pessoas nesse sentido, né? Eles abraçam mesmo a causa e se torna uma festa bem participada, né? É uma festa que às vezes as pessoas elas confundem, muita gente diz que é uma festa dos ricos, né? Mas a gente está tirando essa ideia também porque a gente está dizendo é uma festa nossa, é uma festa de todos nós, da população, dos pobres, dos ricos, dos pretos, dos brancos. É uma festa que é a festa da igreja. Vem, Espírito Santo, ilumina o que sou. Além da igreja, a festa em Valença é liderada desde 2015 por uma confraria que reúne ex-imperadores e candidatos à vaga. Para receber o divino, é preciso integrar a organização. Com a criação da confraria em 2013, é feito essa transmissão dos cargos, né? Essa transmissão dos cargos, mas quem faz a coroação ainda é o padre, após a autorização do próprio imperador. A forma crescente, eu vou chamar verticalização da festa, foi criada e chegou num bom momento a confraria. Essa confraria tem o condestável, que é o representante mor da confraria, tem também o grão-mestre, tem os ex-imperadores e tem os noviços. Quem são os noviços? Os noviços são aquelas pessoas que pretendem um dia se transformarem, cuidar da festa e receberem o título de imperador do divino. Então, essa confraria, que é de 2013, ela soma porque antes, no período mesmo da Dona Etevaldo, Dona Belinha e tantos outros, o imperador ou a imperatriz, eles trabalhavam individual na chamada peregrinação. Quando eu disse assim, minha mãe recebeu 60 anos a imagem do divino, a visita da imagem do divino em casa. Então, ele percorria toda a cidade e também o perímetro rural e cidade da circunvizinhança. Com isso, ele trabalhava só.
Ao ajudar a tornar a festa mais democrática, Dona Etevalda, que é aposentada, assumiu uma tarefa para a sua vida. Desde 2005, participa ativamente da organização da Festa do Divino em Valença. Ela é responsável por criar e desenvolver o tema da festa, que é apresentado durante o cortejo. Um trabalho que começa com quase um ano de antecedência e que envolve toda a família. Nas vésperas da celebração, a casa dela se transforma em ateliê, oficina, depósito, ou seja, um grande espaço para materializar as ideias da professora que traz no sangue o talento para a arte. Eu a admiro muito, é muito inteligente, muito criativa, tem muita facilidade com tudo, com as palavras, com as letras, né? com tudo que ela se propõe a fazer, ela faz bem feito. A gente vem de uma linhagem assim, eu acho que a família do meu pai sempre foi muito assim, inteligente, habilidosa com as coisas. Né? Nós somos, o mestre Dezinho era irmão do meu pai e era um artesão muito de fama, né? Reconhecida. Eu acho que vem daí toda essa criatividade dela. Todo ano ela diz isso e põe todo mundo para ficar louco junto com ela. Mas quando termina, aí ela se sente realizada. Quando chega a próxima festa, ela já está no ponto de novo. Ela esquece tudo que passou e está disponível. Aí eu digo, vou descer. Além de criatividade e compromisso, há algo maior que move Dona Etevalda: a fé e o prazer em trabalhar de forma voluntária para a igreja. As noites em claro e as preocupações começam a pesar no dia a dia da aposentada, que tem mais de 80 anos. O nosso grupo, em 2005, foi que começou a fazer peregrinações nas casas, fazendo as quermesses, os leilões, as pescas, que ninguém chamava nem de quermesse. Era pesca, era leilão, era rifa, aquelas coisinhas. E aí o povo foi gostando, aí a gente foi fazendo as comidas e foi começando por aí. Primeira coisa que modernamente a gente faz é elaborar um pré-festejo. O que é isso? A divisão em grupos, cada grupo assume um dom, são 7 dons, aí temos 7 coordenadores dos dons, mais 2 coordenadores de 2 dos 12 frutos principais. Aí formam 7 dons e 2 frutos, 9 temas para a gente trabalhar, com cada um tendo um coordenador. Esse coordenador organiza grupo de 20 pessoas ou mais, o tanto que ela pode, e vai trabalhar durante 1 mês, 2, 3, 4. Tem gente que começa a trabalhar em janeiro. Eu fazia o que dava na telha, viu? Criava, montava as coisas e ajudava muitas das pessoas a fazerem também os quadros, né? Hoje, quando foi, agora nessa nova Imperatriz, não tiveram mais conversa, já vieram bater aqui, aí eu já fiz o roteiro. E essa, porque foi criada na minha saia, bem dizer, que nós éramos vizinhas, achou que eu podia assumir tudo. Ela me deu muita ideia, ela é muito criativa, ela me deu muita ideia, tudo. Mas aí diz assim, não, deixa para lá que ela faz e pronto, está acabada a conversa. E com fé no Divino Espírito Santo, eu vou satisfazer a expectativa dela. Eu estou querendo que o Divino Espírito Santo me ilumine, que Deus me ajude, que a gente consiga fazer uma festa bonita, participativa e tudo, mas estou me despedindo. Primeiro, a idade, já estou ficando muito antipática, muito exigente, e as minhas filhas trabalham,
ficam sobrecarregadas e eu descarrego nelas um bocado de coisa e elas não merecem. Então, por isso, quero até que isso se torne público, não vou fugir da igreja, não vou deixar de dar minhas ideias, de ajudar no que for possível lá. Mas aqui, eu fazer alguma coisa, eu não faço mais. Eu acho que eu já fiz o que eu pude. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar a sua casa, vem iluminar sua família, vem iluminar. Vem, Espírito Santo, vem, vem iluminar. A manifestação da fé acontece de várias formas. O jeito de celebrar é de cada um. Enquanto Dona Etevalda dedica seu tempo na organização da festa, Dona Isabela, ou Belinha, se conecta com o Espírito Santo, levando sua mensagem para locais mais distantes. Aos 87 anos, ela sai de porta em porta com a imagem do Divino, se deslocando até mesmo para outras cidades. Seu principal companheiro nessa jornada é o cântico de louvor. Eu sentia a força do Divino comigo. Eu sinto assim a força do Divino Espírito Santo, eu andando por os interior, caminhando nos interior, visitando aquelas famílias, ricos e pobres, delas tão pobrezinhas, mas ficam felizes quando eu chego na porta cantando. Aí tem vez que já é 12 horas, e eu andando no sol quente, aí eu sinto assim cansaço. Mas na hora que eu sinto o cansaço, eu não sei porquê, Senhor, que aí vem aquela força de vontade de eu cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito e aí adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, vem como Pentecoste, vem me encher de novo. Aí eu tô nova mulher, não tem cansaço. Eu passava a semana na Lagoa do Sítio, um horror de criança que me acompanhava com o Divino Espírito Santo, eu me sentia muito feliz. Eles lá, quando eu chego, eles chamam a Dona Belinha do Divino. As crianças chamam a titia do Divino Espírito Santo. As crianças que eu apresentava em meus trabalhos do Divino, na minha noite, tem muitos doutor. Eu levo a imagem do Divino Espírito Santo, saio casa por casa. Você chega em casa de pessoas que eram da igreja, doentinho, deitado, muito doente. Eu tiro foto, boto o Divino de junto dele e rezo. Outra hora chego em casa de mãe que está perturbada, com aqueles filhos fazendo coisas erradas. Eu pego a bandeira e boto na cabeça daquela pessoa e rezo e dou o meu conselho. Que o dom do conselho é para aconselhar a mente desses jovens. E a senhora faz isso só no mês de maio ou durante todo o ano? Eu começo no mês de fevereiro. Que eu acho maravilhoso eu trabalhar com o Divino. Porque aqueles que eu conheço, que são meus amigos, já são meus amigos. E os que eu não conheço, arrumo grandes amizades. Através do Divino Espírito Santo. Vou continuar. Esse ano eu já fiz a Inhuma. Eu já fiz a Lagoa do Sítio, já fiz aqui a Coab e os bairros levando até Joaquim Manuel. Andando, rezando, você encontra tantas pessoas que não vai mais para a igreja porque não tem condição de ir. O Divino, ele não tem moradia. A casa dele é a casa de nós todos, porque ele desceu do batismo de nós todos. Agradecer ao Divino as diversas graças alcançadas. Quando eu era pequena, eu era louca pelo Divino Espírito Santo. Era? Aí nós vinha do interior, que nós morávamos lá na Inhuma, no interior de Inhuma. Eu vinha à festa do Divino aqui em Valença. Aí eu adorava.
a festa do Divino. Aí eu dizia, quando eu crescer, eu vou trabalhar com o Divino Espírito Santo. Aí eu já tenho uns 25 anos que eu trabalho com o Divino Espírito Santo. Me explique, dona Belinha, aqui são bandeiras que a senhora confeccionou. Foi. Mas foi, na verdade, aqui um reconhecimento de uma graça alcançada. Explique pra gente. Essa graça alcançada foi por uma menina que ela é até especial, de minha vizinha. Ela já foi imperadora também, a mãe dessa menina, do Divino Espírito Santo. Aí ela confia muito em mim. Quando a filha dela estava em Teresina, passou 60 dias no ITI, ela ligava me pedindo que eu rezasse pela filha dela, fizesse prece pela filha dela. Aí eu me apeguei com o Divino Espírito Santo com seus 7 dons, que tirasse ela do ITI e ela voltasse com a mãe dela para a casa dela, com saúde, que eu ia apresentar os 7 dons do Divino na noite que me pertence todos os anos. Todos os anos eu tenho uma noite na igreja. Aí o que aconteceu? Ela se curou? Ela está doente, ela está bem, ela tem o problema dela porque ela é especial. Mas ela todo dia ela me visita. E tem outra graça recebida com o dom da fortaleza. O irmão adotivo que mora em Teresina, ele é professor da universidade. Aí ele deu problema de câncer no intestino. Foi tirada a metade do intestino dele. Aí minha cunhada ligava: Belinha, meus meninos são médicos, mas fala para mim que nós se preparem, que não tem apelo. Eu digo, tem sim, porque o médico dele é o dom da fortaleza e o Espírito Santo iluminando. E ele vai voltar. E ele vai chegar aqui em minha casa e quem vai receber ele é o Divino Espírito Santo. Meu irmão curou. Ele está curado. Aí, como ele era professor, aposentou, mas ele é inteligente, foi estudar. Hoje ele é advogado, já formou. Quando ele chegou em minha casa, eu estava preparada com o Divino Espírito Santo. Quando ele bateu na porta, eu apresentei o Divino Espírito Santo para ele. Aí nós rezamos um terço, que foi que eu permiti o Divino Espírito Santo, rezamos o terço, e eu agradeci ao Divino Espírito Santo de meu irmão estar aqui na minha casa, curado. Quer dizer, enquanto tem pessoas que na dificuldade se apegam com Nossa Senhora, com São José, no seu caso, ali o primeiro lugar está o Divino. O primeiro lugar é o Divino. Eu tenho muitas graças recebidas do Divino Espírito Santo. Nessa doença que estava no mundo tirando minhas amigas, como a Maria Auxiliadora, que morava em Teresina, mulher do doutor Zé Igreja, muito minha amiga. Ela veio me visitar aqui em casa, me convidando que nós ia trabalhar, que ela ia receber no próximo ano o Divino, e nós ia trabalhar com o Divino novamente. Ia ser novamente imperadora, como eu tinha sido 2 vezes. Ela queria ser 2 vezes como eu tinha sido. Quando ela chegou em Teresina, já ia doente. Aí minha amiga morreu. Mas eu fiquei desesperada. Com 8 dias que minha amiga morreu, meu filho deu a própria doença, que matou muita gente. Aí eu fiquei muito agoniada. Aí me apeguei com o dom da fortaleza, que curasse meu filho, que eu ia fazer uma missa quando ele completasse 50 anos. E uma festa para o povo que estivesse na missa. E eu alcancei. Ele trabalha na assistência do Hospital de Inhuma, mas ele está ao meu lado. Já está com 61 anos. Eu recebi também essa graça do dom da fortaleza. E meu sobrinho mora também na Inhuma, outra graça que eu recebi. Ele, o mesmo problema, aquela doença COVID. Carregou muita gente. Ele passou 60 dias no ITI. Eu não esperava mais que ele voltasse, porque o meu filho não foi entubado, mas meu sobrinho foi. E os que eram entubados não voltavam, era difícil. E ele voltou, está na Inhuma, ao lado da criança dele, que ele tinha uma criança bem pequenininha. E como a senhora agradeceu? Aí eu agradeci, que eu pedi o dom da fortaleza. Se ele voltasse para a casa dele, eu ia fazer uma visita com o Divino Espírito Santo. E rezamos um terço junto com ele. E fui pagar o que eu prometi, o dom da fortaleza. 500 pessoas que atravessaram a Via Triunfal, belamente decorada, levando a mensagem do Espírito Santo. Do lado de fora da Igreja Matriz,
Mais de 3.000 cadeiras foram colocadas para que a população assistisse à cerimônia com a nomeação dos responsáveis pela festa do Divino do próximo ano. A cada dia do novenário, uma cor. A primeira cor, a gente trabalhou esse ano a fé, são 7 dons e 2 frutos do Divino Espírito Santo que são trabalhados durante as 9 noites. Cada noite tem uma equipe que se encarrega de trabalhar, de decorar a igreja, de fazer o cortejo, de conduzir a imagem do Divino da casa da noite anterior até a casa da noite posterior. E assim a cor muda a cor da decoração da igreja, muda a cor do príncipe e da princesa e muda a cor da vestimenta das pessoas que compõem o cortejo, os padrinhos, as madrinhas. Cada cor corresponde a um fruto ou a um dom. Cada noite tem um príncipe e uma princesa que concorrem em termos de arrecadação. Então, no final, a equipe, o grupo que conseguir arrecadar maior número de donativo financeiro, aquelas 2 crianças, o príncipe e a princesa, são coroados, o príncipe e a princesa mirim da festa. Valença é a maior festa em número de pessoas. Você tem uma noção, o nosso cortejo chega a 600 pessoas dentro do cortejo. Crianças, grupos, faixas, cartazes, e todo esse cortejo passa por um tapete vermelho que é estendido da igreja de São Benedito até o altar da igreja de Nossa Senhora. O cortejo sai da igreja de São Benedito com a confraria, com a banda filarmônica, tocando as músicas do Divino até chegar no patamar. Aqui é feita a mudança, durante a celebração é feita a mudança da coroa. O novo imperador que já foi escolhido passa a receber o manto, o cetro e a coroa do antigo imperador. O imperador e a imperatriz, eles vêm com um manto muito grande, muito longo, muito pomposo, de veludo. Ele vem embaixo de um dossel, que é uma estrutura móvel, parecida com aquela que você vê no Vaticano, para o Papa. Ele vem postando a coroa imperial, com o cetro, com o pajem na frente. Chega aqui, ele coloca a imagem num lugar especial para a imagem e fica aguardando. No momento certo, o bispo passa a coroa, benze e passa a coroa de um imperador para o outro. Mas é tudo nos mesmos moldes que acontece lá onde foi iniciado com Dom Diniz, com a Rainha Santa Isabel em Portugal. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Uma cidade que ainda não completou o centenário, possui quase 14.000 habitantes, mas que carrega o traço forte da religiosidade. Simplício Mendes, município do sul do Piauí, situado a quase 400 quilômetros de Teresina. As atividades da Igreja do Sagrado Coração de Jesus fazem parte da maioria da população, que é da religião católica. Mas há uma celebração religiosa que mobiliza um maior número de fiéis, a Festa do Divino Espírito Santo. A Festa do Divino na cidade de Simplício Mendes, como eu falei, é uma festa missionária. Antes da novena do Divino, a imagem do Divino ela passa 3, 4 meses, conforme o tempo, peregrinando, visitando todas as famílias, tanto da cidade como também da zona rural, que fazem parte da paróquia. Com essa satisfação que praticamente 80% das famílias, tanto da cidade como da zona rural, foram visitadas por um grupo com a imagem do Divino, rezando, orando
e levando a imagem do divino em cada família. Nós terminamos de concluir a missa, que nós chamamos a missa de Pentecostes, a missa da festa, e nós terminamos de escutar um depoimento, um testemunho muito bonito de alguém que durante o período da Covid estava numa situação muito difícil e pediu a graça do Espírito Santo, e naquele momento ela disse, olha, o Espírito Santo não demorou, e ela sentiu aquela cura, aquela melhora. Então aqui em Simplício Mendes, durante essas 9 noites de novena, tivemos vários testemunhos, pessoas que dizem, padre, depois da comunhão eu quero dar o meu testemunho. Então aqui nós tivemos vários testemunhos de pessoas de fé, que tiveram essa experiência profunda do Espírito Santo. Quando nós visitamos também cada família, cada casa, é muito bonito ver a emoção das pessoas e contando o seu testemunho do Espírito Santo na vida delas. Então é muito forte. Na verdade, nós temos a procissão, que acontece à tarde, mas o ponto mais alto mesmo é a Eucaristia, na missa de Pentecostes, e que nós celebramos mesmo essa vinda do Espírito Santo sobre os discípulos e sobre cada um de nós. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A programação do Divino em Simplício Mendes começa com meses de antecedência, quando a imagem é levada para os povoados mais distantes. A tradição começou há mais de 70 anos, por iniciativa de uma das figuras mais conhecidas da cidade. Até a década de 1940, a festa do Divino em Simplício Mendes acontecia apenas na zona rural. Foi nessa época que um filho de Valença, devoto do Espírito Santo, resolveu trazer a festa para a zona urbana da cidade. Seu José Augusto morava nessa casa com a sua esposa, dona Tarsila. E aqui surgiu a ideia de iniciar oficialmente a festa do Divino Espírito Santo. Valfredo é neto do seu João e conta que seu avô foi o responsável por encomendar a atual imagem do Divino usada na festa oficial de Simplício Mendes. E isso aconteceu com a ajuda de doações. Uma das principais foi a do médico Isaías Coelho, que após terminar um noivado, entregou as alianças para auxiliar na confecção da peça. A história da festa do Divino, ela perpassa, várias gerações da nossa família. Meu avô, o vovô João, ele trouxe essa tradição, ele que é natural de Valença, ali da região de Valença, ele trouxe essa tradição aqui para Simplício Mendes. E aí há muito tempo, não sabe se datar ao certo, mais ou menos entre a década de 40 e de 50, quando ele iniciou, ele usava a imagem de outra família, do interior, da zona rural, aqui onde nossa família se originou, onde se alojou quando ele veio aqui para o município. Se chama até hoje Malhadinha. E aí ele trouxe a imagem do Divino de uns amigos de lá para dar início à festa. E aí depois disso ele arrecadou, prata, com vários amigos, Paulistana, nós também temos ramificação da nossa família em Paulistana, em Oeiras, aqui mesmo no município, com vários familiares. Há relatos de várias pessoas que doaram canecas de prata, moedas. Ele juntou tudo isso para fazer a imagem. O Dr. Isaías Coelho, ele tinha um noivado. E aí a noiva dele, ela não era favorável à devoção dele à medicina. Ele era uma pessoa muito devota à medicina. Ele vivia a medicina praticamente que 24 horas por dia. Então, com a festa preparada do noivado, ele deixou a festa para fazer um trabalho de parto. E aí, depois ele mandou uma carta, escrita a próprio punho, dizendo que não estava preparado para viver uma relação daquela forma. Que ele fosse privado de exercer a medicina. E aí ele chegou para o meu bisavô e entregou as 2 alianças de noivado. Que aí é o bico, foi derretido junto com a prata que ele tinha arrecadado, e hoje é o bico e os pés do Divino, da imagem do Divino. Dona Adelaide participou da primeira festa oficial do Divino e chegou a caminhar quilômetros com uma amiga para acompanhar a procissão que iniciava na zona rural da cidade. Até hoje ela lembra a música que entoava a chegada do Espírito Santo na sede da igreja. Vinde Espírito Divino, nossas almas renovai, e nos peitos em que criaste,
Dom celeste derramai, fonte aurífera e sagrada, lá no céu manancial, que baixou gratuita a terra, graça e fogo divinal. Glória e finda seja dada a Deus Pai, ao Filho seu, juntamente a Espírito Santo, Triniunos Deus do céu. A aposentada conta que a fé inabalável no Espírito Santo a sustentou em diversos momentos. O mais recente foi durante o nascimento de uma neta. Sou devota, rezo todo dia nas tribulações, vinde Santo Espírito, encher os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Essa oração que eu rezo todo santo dia. No parto dessa minha filha, a criança estava de 7 meses, aí os médicos aqui disseram, ela não pode ter esse menino aqui não, tem que ir para Teresina. Aí eu, meu Deus, eu cheguei da missa à noite, cantei a missa, mas não era novena não, era missa normal, dominical. Aí quando eu cheguei aqui, ela já estava internada, sentiu mal, levaram para o hospital e o médico disse, amanhã cedo pode tirar ela para Teresina. Eu não tinha um centavo. Aí eu, meu Jesus, como é que eu vou? Aí ela tinha uma geladeira aqui em casa, usada. Ela disse, mamãe, pode procurar uma pessoa para comprar a geladeira. O salário mínimo era 300 e pouco. Aí um vizinho disse assim, eu sei para quem vou vender, deixa comigo, que eu tenho um colega que mandou para eu procurar um comprador para geladeira. Aí uma vizinha disse, eu empresto o dinheiro. Quando foi de manhã, nós fomos para Teresina, na ambulância. E o médico disse, aí talvez seja um cesárea. Nós chegamos em Teresina na quinta-feira à tarde. Eu fui para a casa de um sobrinho. Quando foi na sexta-feira, 5 horas da manhã, o celular tocou. Aí meu sobrinho foi atender e disse, já ganhou normal. A Ciênia ganhou normal. Sim, eu também, devido à tribulação, o coração disparou, pressão alta, fiz cateterismo. Aí o médico disse, dona Adelaide, amanhã a senhora pode trazer o resultado do exame. Eu fui. Aí o médico disse, a senhora não tem... Se a senhora tivesse problema no coração, eu ia lhe dar um coração novo. Mas o coração da senhora só tem umas veias tortuosas, mas é de nascença. É só tomar um remédio para afinar o sangue e está tudo bem. Mas eu só vou ordenar a senhora sair daqui depois, pelo menos que a pressão tiver 13 por 9. Aí eu sempre ia, ele media, e eu olhava, e quando chegou o ponto que ele queria, nós já podia vir para aqui. Aí ela chegou e disse que tinha feito a promessa por mim e pelo parto dela. Aí foi uma grande ação de graça. 2022. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A mesma fé que sustenta a dona Adelaide foi a que despertou em Semíramis a devoção e o amor ao Espírito Santo. Foi durante uma festa do Divino em Simplício Mendes, quando a funcionária pública enfrentava uma depressão pós-parto. Semíramis diz que foi curada durante os 9 dias de novena e dali em diante não deixou mais o Divino. Em 96 eu tive minha primeira filha, né? E depois eu tive depressão pós-parto, né? E na época eu morava em São Paulo e eu vim ficar uma temporada com a minha mãe para melhorar até no tratamento. E ela falou da festa do Divino Espírito Santo. Até então eu nunca tinha vivenciado, não conhecia ainda a novena do Divino Espírito Santo. E ela me trouxe até aqui, Simplício Mendes, que na época ela é de Isaías Coelho, ela me trouxe até aqui. E aqui eu encontrei um milagre.
tive realmente o verdadeiro encontro com o Espírito Santo. O Divino Espírito Santo obrou um milagre na minha vida e eu retornei na época eu morava em São Paulo, retornei para São Paulo curada. Fiz o pedido para que eu saísse daquilo e ele me fortaleceu na fé. Ele fortaleceu, renovou, porque a cada novenário que você vive, você sai fortalecido na fé, você sai renovado, tudo através da unção do Espírito Santo. Então, depois já minha filha com 7 anos, a mais velha, a Beatriz, né? E eu sempre dizia para o Divino, né, que se fosse para eu sentir aquela mesma coisa que eu sentia da primeira gestação, do pós-parto, que ele me curasse, que eu queria ter outro filho, mas que eu não queria ter aquela mesma sensação, aquele mesmo sentimento. E aí a minha filha mais velha, a Beatriz, um dia, durante o novenário, ela fez o pedido. Algumas pessoas me chamaram e disseram, olha o que sua filha está pedindo. E ela estava pedindo de joelho, perante o ícone, a imagem do Divino Espírito Santo, ela pediu uma irmã. O segundo filho veio e Semíramis se tornou ainda mais dedicada ao Espírito Santo. Como forma de agradecimento, já recebeu o Divino por 1 ano e atualmente participa ativamente da organização da celebração. Eu engravidei e tive a minha filha, a Maria Cláudia, que hoje está com 19 anos, e nunca mais eu deixei de viver a festa do Divino Espírito Santo, porque é um testemunho que sempre a gente vai dando, né? Porque testemunhar o Evangelho da vida. Você vivenciar o novenário, se fortalecer na fé, se renovar, cada dia você está testemunhando de suas vitórias, de suas conquistas, tudo através da unção do Espírito Santo e também testemunhando sempre o Evangelho da vida. Vivencio todo o novenário, todas as atividades que acontecem durante a festa. E como também eu também já fiz, eu e minha família já pegamos a imagem e fizemos por 1 ano, ficamos responsáveis por 1 ano e fizemos a festa do Divino Espírito Santo em 2013. E enche-me de novo. O ponto alto da festa de Pentecostes em Simplício Mendes acontece na tarde de domingo, com uma procissão que sai do patamar da igreja. Um momento onde é possível vivenciar a força da fé. E glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma salva de palmas para Jesus, presente na Eucaristia. Estamos aqui ao lado da Dona Marieta. Ela é uma das fiéis que vem descalço, de pés descalços. Ela acompanha a procissão assim e ela me conta que não é a primeira vez, né, Dona Marieta, que a senhora vem? Não é a primeira vez. Sempre eu venho. Quando eu faço uma promessa que eu alcanço, aí eu sempre venho. E qual foi a graça que a senhora alcançou nesse ano? Que a senhora... Eu tive a graça das 2 operações. 2 filhos meus, operou um no mês e outro e outro. E deu tudo certo, graças a Deus, graças ao Divino Espírito Santo, que ele é milagroso. E agora a senhora vai seguir o percurso? Agora eu vou seguir o percurso da procissão até a igreja, se Deus quiser. Nossa cidade vem iluminar, nossas famílias vem iluminar. A simplicidade é a marca da celebração do Divino em Simplício Mendes. Não há requinte em trajes ou ornamentação, mas há com certeza uma crença de que Pai, Filho e Espírito Santo estão unidos para dar força e transformar a humanidade. Eu tenho uma grande devoção pelo Divino Espírito Santo. Tudo que eu faço na minha vida é pedindo ao Espírito Santo força, coragem, que ele vá abrindo, iluminando os caminhos. E uma coisa que eu sempre aprendi é que o Espírito Santo é quem nos conduz na missão. Então, o que nós temos que fazer sempre, o que eu procuro fazer, é sempre abrir os ouvidos e o coração para deixar o Espírito Santo agir e para deixar o Espírito Santo nos conduzir. Então, assim, desde pequeno, eu acredito que a minha vocação é fruto do Espírito Santo, é um chamado do Espírito Santo. É uma festa que todas as famílias, até mesmo pelos trabalhos sociais também que a igreja realiza, mas a festa que tem a maior participação de fiéis
tanto na presença na Santa Missa, na Eucaristia, o maior envolvimento nas peregrinações, nas missões e também de contribuição, de partilha, de arrecadação, é a novena do Divino Espírito Santo, aqui na cidade de Simplício Mendes.